a dimensão humana, a dimensão subjetiva, que essa dimensão faça parte das nossas percepções e das nossas reflexões. Sempre me chamou muita atenção o caráter inconsciente das nossas relações com a dimensão mais totalizante, mais globalizante de expressão da vida planetária. Nós achamos que aquele lixinho que a gente produz na cozinha e que a gente põe num saquinho plástico, nós achamos que aquele lixinho é tão inofensivo, nós achamos que aquele lixinho é tão pouquinho lixo, e nós todos achamos que estamos produzindo apenas aqueles 2, 3 quilos de lixinho ali. Que é isso? Isso não é nada, né? Isso não é nada. 2 quilinhos de lixo, eu não sou um elemento produtor do lixo planetário, né? Mas é no comportamento de cada indivíduo marcado por esse tipo de relação, de alienação em relação ao meio ambiente que ele subsiste, que ele vive, é que se inscreve o drama planetário que nós vivemos, das nossas cidades poluídas, dos nossos rios poluídos, das nossas terras poluídas, né? Dos nossos desmatamentos, né? Para produzir carne bovina, por quê? Porque nós nos alimentamos com a carne bovina, quer dizer, então nós desmatamos as florestas, né? Do efeito estufa que os rebanhos produzem, né? A flatulência dos bovinos joga mais CO2 para cima do que, às vezes, o carro desregulado que nós dirigimos. Quer dizer, as diversas formas como nós afetamos com a nossa existência a produção de uma situação planetária catastrófica. Ok? Então eu vou descer agora da estratosfera para um lugar mais esférico, né, para a gente situar num plano mais localizado, mas eu não poderia fazer isso sem antes fazer esse alerta global, certo? Eu acho que o grande problema está nessa dimensão global e na relação de alienação que nós estabelecemos, cada um de nós estabelece com a dimensão global. A irresponsabilidade particular de cada um de nós em relação à construção da catástrofe civilizatória global que nós produzimos. Então, eu acho que isso, estou falando aqui, psicólogo que está falando, estão querendo desviar do assunto, mas não vamos desviar do assunto, não. Tem um tema a ser enfrentado, que é o tema da alienação, da construção de um projeto civilizatório no qual os indivíduos estão alienados. Eu não vou entrar aqui não, porque é uma discussão sofisticada e não é o tema dessa noite. Nós podemos fazer uma relação entre a produção da alienação, né, de como que nós estamos cada vez mais remetidos à alienação a partir do fetiche da mercadoria, né? De como esse engendramento de uma sociedade capitalista contribuiu, não os homens do feudalismo eles tinham outros tipos de alienação religiosa, né? Tem outros tipos de alienação, mas o nosso tipo de alienação é um tipo de alienação que nos inscreve muito diretamente na esfera econômica. Eu estou querendo dizer que o tipo de psicologia humana que nós produzimos, o tipo de regulação psicológica do humano que nós produzimos na contemporaneidade, ele é um tipo de regulação humana muito derivado das estruturas macroeconômicas que engendram a reprodução da vida do nosso planeta. Está entendendo? Eu estou querendo dizer que nós, os seres humanos de 2013, que vivemos no século XXI, nós somos um tipo humano que temos a nossa psicologia, nosso modo de funcionar subjetivo, condicionado pelos valores produzidos a partir
da estruturação da economia capitalista. O Leandro Ponder escreveu um livro que é muito interessante, que ele fala exatamente, chama-se Os Sofrimentos do Homem Burguês. O Leandro Ponder fala assim: homem burguês, não é? Vocês estão pensando naquele cara que é banqueiro, dono do... Homem burguês é o homem produzido segundo as regras da burguesia como classe. Nós somos o homem burguês, nós somos 3 séculos de construção do capitalismo e da burguesia como classe. Os valores ideológicos que nós temos são herdados diretamente da estruturação econômica da nossa vida social. Nós temos a égide de um sistema que regula a nossa vida a partir desta estruturação. Então, nós não podemos fugir dessa dimensão. Então, essa dimensão é que quer, em toda a discussão sobre psicologia das emergências e desastres, eu vejo que muitas vezes fica escamoteado. Quer dizer assim, e nós temos que amarrar o guiso no pescoço do gato. Nós temos que dizer qual é o problema. O problema é o projeto civilizatório. Nós temos que botar o dedo na ferida. Qual é a ferida? A ferida é o projeto civilizatório. Tem chance de transformar? Não tem chance? Quais seriam as transformações? Quais seriam as direções dessas transformações? Quais são nossas necessidades civilizatórias? Não me perguntem, não me peçam respostas dessas. Essa nós temos que construir produzindo, né, um efeito de desalienação, de responsabilização, de compromisso de todos os que estão vivendo com a participação mais direta, com a interferência mais direta, quando toma conhecimento das consequências potenciais do engendramento da vida tal como nós a referimos. Então, queria dizer, inscrever aqui como primeiro ponto do debate, é que nós precisamos discutir psicologia dos emergentes e desastres, discutindo o tema da alienação, né? Discutindo como que a gente enfrenta o tema da alienação. Alienação, eu estou dizendo, alienação ecológica, alienação em relação à nossa ação enquanto indivíduos, à nossa ação sistêmica enquanto espécie, a nossa ação enquanto modelo de desenvolvimento econômico na produção dos efeitos e dos impactos sobre o planeta que nós vivemos. Então, essa é a primeira referência que a ideia de psicologia das emergências e desastres me remete. A necessidade de dizer, não se produz a vida sem que os sujeitos que estão vivendo a vida possam estar percebendo as consequências da sua vida somada com os outros que estão vivendo com ele. Quer dizer, esse é o primeiro tema, né? O primeiro tema. Lamentavelmente não é um tema de muito ibope. Espero que não tenha chegado muito mal para você. Segunda coisa, eu ia perguntar para vocês, mas eu já consegui, assim, um pouco ter uma visualização. Quantos de vocês que trabalham com psicologia das emergências e desastres trabalham com psicologia? Quem são os psicólogos que estão aqui presentes, estudantes? Só para eu poder fazer um cálculo. Como eu temi, ainda bem que a maior parte das pessoas que estão aqui não são as pessoas da psicologia, né? Porque se a gente tivesse aqui todas as pessoas da psicologia, possivelmente nós reproduziríamos a alienação típica daqueles que são da psicologia e faríamos as discussões típicas dos que são da psicologia. Mas como grande parte das pessoas que estão aqui não são da psicologia, nós temos um outro problema, que é o problema de quais são as expectativas dos que não são psicólogos sobre as possibilidades de contribuição da psicologia. Esse talvez seja um problema que não são todos psicólogos, eu diria que assim, esse é um campo de manipulação da psicologia. Diga, você era comentando. Quem são os clientes ou os potenciais clientes? Então, por quê? Porque quando fala, a sua brincadeira é boa, porque quando fala em psicologia, você já falou de uma concepção psicológica que é hegemônica e predominante, que é a concepção psicológica da psicologia como tratamento,
como sujeitos que são autônomos e regulares dos sujeitos que não são autônomos e regulares, né? Vocês sabem que o nosso grande problema, a nossa grande dificuldade nesse projeto de sociedade burguesa que nós construímos é lidar com sujeitos que não são autônomos e regulares, né? Então, se vocês perceberem, nós temos um formato humano prestigiado, apoiado, valorizado, que é o formato humano, né? Onde todos os seres humanos são indivíduos racionais, livres e que respondem, autodeliberam sobre sua existência no mundo e estabelecem os seus próprios limites nas relações com os outros, né? Então, esse é um tipo humano relativamente recente, um pouco mais de 200 anos, 250 anos de existência. Nem sempre os humanos foram assim, viu? Antes a gente tinha medo de parar lá na forca, ou na guilhotina, de parar lá no suplício, e a gente só comportava bem porque a gente tinha medo disso, que o pau quebrava na casa do Noca, entendeu? As formas de controle social que estavam estabelecidas, elas eram menos dependentes das circunstâncias da individualidade como premissa do funcionamento humano na sociedade. Você lembra que eu falei que nós podemos fazer uma relação de capitalismo, alienação e psicologia dos sujeitos que são produzidos sob a égide do capitalismo? É essa a relação. É a relação de que nós nos produzimos nos últimos 250 anos como indivíduos livres, como indivíduos racionais, capazes de uma autodeliberação. E hoje nós não abrimos mão dessa conquista, tá certo? E criamos um lema para nós que é igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade. Vocês já perceberam que tem uma contradição, né? Quanto mais livre, menos iguais. Essa é a contradição do capitalismo. Não quero dizer que é possível produzir uma sociedade de indivíduos livres e iguais, porque quanto mais livres nós formos, menos iguais nós seremos. Do ponto de vista social, do ponto de vista material. Não seremos iguais. Quem puder ter mais, vai ter mais mesmo. Vamos passar na frente. São as sociedades capitalistas típicas, né? As sociedades chamadas socialistas são aquelas que restringem as liberdades individuais. O preço da igualdade de todo mundo ter um padrão menor e viver uma sociedade como a sociedade cubana, o preço dessa sociedade é que nós tenhamos alguma restrição na nossa liberdade individual. Nós sejamos subordinados de alguma forma a alguma ordem de constrição, de limitação para a nossa expressão, né? Então nós temos eu estou querendo dizer com isso, nós temos um sistema social que ele está na origem dos nossos problemas. Ficaria muito simples de vir aqui discutir com vocês, até a maior parte de vocês não é psicólogo. Eu só diria para vocês, olha, as expectativas que vocês têm em relação à psicologia são indevidas. A psicologia não pode responder às expectativas que vocês têm sobre ela. A psicologia é uma mera disciplina. O que ela vai fazer é tentar estudar certas circunstâncias, estabelecer circunstâncias, correlacionando essas circunstâncias com um tipo de produção, mas sabendo que se as circunstâncias mudar, o comportamento muda. Então, efetivamente, não é uma base de predição do comportamento humano, mas é uma correlação entre certas circunstâncias que produzem a vida e o tipo de atitude, comportamento que as pessoas manifestam, né? Então, a entrada do tema da psicologia na área de emergências e desastres decorreu um pouco de nós que somos psicólogos percebermos aqui no Brasil, há cerca de 10 anos atrás, de que nós, psicólogos, não sabíamos nada sobre as situações de emergências e desastres. Que isso sequer, por quê? Porque nós, psicólogos, pensávamos que todo o nosso problema era atender os clientes. E não conseguimos perceber que nós tínhamos problemas de psicologia, de uma psicologia coletiva, de uma psicologia social, das bases sociais do comportamento. Então nós efetivamente não achávamos que
problema das casas caírem lá na favela seja um problema da psicologia. O problema de casa cair lá na favela, porque as pessoas, né, como os prefeitos gostam de dizer, os daqui e os do Rio de Janeiro, gostam de dizer: olha, as pessoas teimam em construir suas casas nesses lugares inóspitos, inadequados, né? É engraçado, sempre que tem um desastre, ele vai à autoridade lá, fala: as pessoas teimam em construir suas casas em lugares que são inadequados. Lixão, como é que vai construir a casa do lixão? Que absurdo construir a casa do lixão, né? Então vem aí para nós a ideia de que há uma irracionalidade das pessoas, como se fosse apenas uma questão de racionalidade. As pessoas não agiram racionalmente, construíram a casa em cima do lixão. Foi ótimo essa do Kassab em São Paulo, né? Porque aí ele interditou o Center Norte, né? Interditou o Center Norte, que o Maluf cedeu a área para construir um grande, maior shopping de São Paulo, né? E aí, na semana seguinte, na continuidade do terreno, estava o Singapura, que o Maluf fez para acabar com a favela, para inclusive o Center Norte lá, para ocupar aquela área, era preciso tirar a favela, tirou a favela, fez o conjunto Singapura, que fez em cima do lixão, né? Aí a mesma prefeitura que estava brigando com o Center Norte lá para ficar fechado, porque tinha gás metano, de repente tinha que desalojar 3.000 pessoas do conjunto Singapura, que foi construído em cima do mesmo lixão. Foi construído em cima do mesmo lixão, né? E aí depois falaram: bem, o problema lá no Singapura não é exatamente assim, não tem tanto gás metano, né? Deram uma aliviada para não ter que fazer aquela operação escandalosa de tirar 3.000 pessoas. Mas o conjunto Singapura é um marco nacional na política de verticalização de zonas de favela. Que não era assim? Não era assim? Não serviu de modelo? Não foi referência do que a gente faz numa área de favela? Que a gente derruba tudo, tira os barracos todos, constrói edificações verticais. Então, aquele era o parâmetro. Não sei, os da arquitetura podem dizer como isso soou para eles, mas um parâmetro de como áreas degradadas e vilipendiadas, urbanas, poderiam se transformar em áreas urbanizadas, domesticadas, né? Não mais áreas selvagens, áreas domesticadas. Não foi assim que o Maluf fez o conjunto Singapura. E estava lá, de repente. O que é espantoso é porque depois que explode, aí nós temos um desastre. Agora, impressionante que é um desastre calculado, planejado, é um desastre detalhadamente estudado. Vamos fazer, envolveram agentes, arquitetos, engenheiros, sociólogos, envolveram no planejamento daquela situação. Essa capacidade, essa inconsequência, essa falta de previsibilidade das consequências da nossa intervenção é assustadora, né? É assustadora, porque de repente as pessoas agiram de boa fé, né? Agiram de boa fé. As pessoas queriam uma casa, prometeram que ia derrubar as casas delas e construir edifícios onde elas moravam.